Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer uma recomendação de leitura desse livro aqui, Rethinking the Dates of the New Testament, The Evidence for Early Composition. Basicamente, traduzindo, né? Repensando as datas do Novo Testamento, a evidência para a composição primitiva. O autor é o Jonathan Bernier, PhD, né? Acho que é um livro muito proveitoso. Eu comecei a lê-lo por recomendação do nosso amigo Antônio Abrantes. Um abraço para você, Antônio. E é um é um livro muito interessante porque ele trabalha a datação e ele conclui que todos os livros do Novo Testamento têm uma datação anterior a 70, tá? Então a maioria esmagadora, com confiança, a gente pode afirmar, a partir da lógica da explanação dele, podemos concluir que sim, são anteriores a 70. Então, é um livro bem interessante para quem está com dúvidas em relação à datação e autoria dos evangelhos e das epístolas, né, paulinas, pastorais, católicas, né, universais e texto do Apocalipse. E ele trabalha sob uma perspectiva bem interessante, né? Analisando tanto os elementos da evidência interna quanto da evidência externa. E eu separei aqui várias anotações, vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. E é interessante porque ele não fica apenas no Novo Testamento, ele também aborda textos pós-apostólicos, né? Então ele vai analisar também o texto de 1 Clemente, ele vai analisar o Didaquê, Pastor de Hermas, e claro, né, eu já estava me esquecendo, a Epístola de Barnabé. Então, algumas dessas composições pós-apostólicas, ele conclui que são também anteriores a 70 e outras podem ser anteriores a 70, né? Por exemplo, ele tem a mesma conclusão que o Thomas Heron em relação a Clemente, né, a datação de Clemente. Ele entende que é um texto escrito entre 65 a 70, né? Então anterior à destruição do templo. E ele mostra ali todos os marcos temporais, não só nessa epístola quanto as outras epístolas do Novo Testamento, né? Em relação aos textos assim mais complicados de datação, ele coloca 2 Pedro, né? Ele diz que é o mais difícil para a datação. O Didaquê, ele coloca como sendo possível, sendo anterior a 70, mas sendo também possível ser posterior a 70, mas ele entende que é um texto do primeiro século também. Pastor de Hermas, também ele coloca como podendo ser anterior, mas podendo ser também posterior. E tem um quadro aqui bem interessante de datação. Ele coloca aqui, ó. Então eu vou mostrar o quadro, tá? Só para vocês terem uma ideia
da conclusão, das conclusões que ele chega em relação à datação, tá? De cada um dos textos. Tá, essa é a parte final, tá? Então ele conclui que Marcos teria sido escrito entre 42 a 45, Mateus entre 45 e 59, Didaquê entre 45 a 125, né? Então ali pro primeiro quarto até o primeiro quarto ali do segundo século, né, na verdade, mas podendo ser bem anterior. Então tem um lapso temporal, uma margem temporal grande, né? Gálatas, ele entende como sendo de entre 47 a 52, 1 Tessalonicenses de 50 a 52, é uma margem bem pequena ali, né? Então tem um nível de precisão bem alto. 2 Tessalonicenses também de 50 a 52. A Epístola aos Hebreus, que foi algo que me surpreendeu bastante, me fez repensar bastante sobre Hebreus. Ele coloca entre 50 a 70, datação máxima, então ele coloca como sendo anterior à destruição do templo também. 1 Coríntios, como sendo de 56, 2 Coríntios também, né, desse mesmo período. Romanos, olha só, o Romanos ele crava, hein? Inverno de 56 a 57, tá? Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, ele coloca como sendo todas de 57 a 59. O Evangelho de Lucas ele crava como sendo de 59. 1 Pedro ele coloca como sendo de entre 60 a 69, né? E 69 seria ali a data limite da morte de Pedro, né? Então Pedro morreu ali durante o reinado de Nero, né? Então teria morrido ali a partir de 64 e no máximo 69, né? Até limite. Segunda Pedro, que é aquele mais tem dificuldade, né? Ele fala assim: se for autêntica, entre 60 a 69, né? Que é a data máxima da morte de Pedro. Se for inautêntica, entre 60 a 125. O Evangelho de João também é algo surpreendente, né? Ele traz uma abordagem bem interessante. Ele coloca entre 60 a 70. Primeira e segunda epístolas de João, entre 60 a 100. Pastor de Hermas, entre 60 a 125. Tiago, anterior a 62. Essa é a data limite, o terminus ad quem, né? Porque é a data que Tiago morre, né? Isso é algo datável. Tiago, irmão de Jesus, né? Atos dos Apóstolos, ele crava como sendo de 62, tá? Ele explica o porquê de cravar essa data aí. E a gente vai fazer mais vídeos explorando a argumentação, né? Tem muita coisa pra gente falar, né? Esse vídeo aqui é apenas um vídeo introdutório. 1 Timóteo, ele diz o seguinte: em sendo
autêntica, né, foi escrita entre 63 a 64. Em não sendo, seria entre 60 a 150. Mas ele é favorável à autenticidade, tá? Mas ele coloca em relação à possibilidade. A Epístola de Paulo a Tito, ele conclui se paulina, se autêntica, né? Entre 63 e 64, se pseudo-paulina, entre 60 a 175, tá? E ele também acredita que seja autêntica, tá? Segunda Epístola a Timóteo, ele coloca se paulina, entre 64 a 68. 68 que seria a data limite ali da morte de Paulo, né? Se pseudo-paulina, entre 60 a 150. Primeira Clemente, concordando ali com a obra do John Robinson e também do Thomas Heron, que eu apresentei aqui nesse nosso canal, ele coloca que foi escrita entre 64 a 70, né? Então tem dois marcos temporais importantes, né? 64, que é a data mínima da morte de Pedro e Paulo, e 70, que é a destruição do templo. Ou seja, não pode ser anterior à morte de Pedro e Paulo e não pode ser posterior à destruição do templo, tá? Apocalipse, ele conclui que foi grafado entre 68 a 70. Epístola de Barnabé, né, que com certeza é um pseudoepigráfico, né, entre 70, então já depois da destruição do templo, né, então o templo está destruído e há evidências no texto de que o templo está destruído. Inclusive o autor faz uma exposição teológica a partir da destruição do templo, né? E não é profecia, eu já vou adiantando que não é profecia para vocês não falarem é profecia ex-evento, né? Escreveu... Não tem nada de profecia, o cara está explorando ali teologicamente a destruição do templo. O templo já está destruído e ele está lá fazendo teologia em cima disso, tá? Então entre 70 a 132. Judas, que também é difícil, né? Ele fala que necessariamente é anterior a 96. 3 João, antes de 100. É difícil de datar também. Então basicamente é isso. Isso aqui foi só uma introdução em relação aos resultados aos quais ele chegou. Tá? É um livro muito bom. É claro, né? Como ele fala de todos esses livros, não espere assim uma argumentação tão extensiva em relação a cada um dos livros, né? Porque senão a gente precisaria o quê? De 10 volumes, né? Então em um livro só ele expõe as argumentações favoráveis e contrárias a datações mais primitivas e mais tardias, e ele conclui, grosso modo, mais pelo lado das datações como sendo mais primitivas, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem e aguardem por mais vídeos que a gente vai explorar mais essas teses, tá? E compre esse livro, tá? Compre esse livro aqui. Vou mostrar novamente para vocês. Vou mostrar aqui. Ó, esse aqui, ó. Eu acho que vai ficar ao contrário, né? Mas ó, Rethinking the Dates of the New Testament: The Evidence for Early Composition.
E eu esqueci de falar, infelizmente eu acho que não tem ainda em português, tá? Mas hoje, ainda que a pessoa não fale inglês, é fácil de traduzir, né? Hoje com o Google Tradutor você até tira foto e traduz, mas o ideal é sempre a gente aprender o inglês, né? Tá? É isso aí, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus e estamos indo para Patmos agora.